nome é Daniel Nogueira Silva, professor da Faculdade de Ciências Econômicas, atualmente diretor do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional. Em formação, sou doutor em Economia pela Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade de Massachusetts. Estou aqui, na Unifesp como professor há 4 anos. Então o evento de hoje é, na verdade, o ponto de partida mais visível de uma ação que começou há alguns meses atrás, com a assinatura dos convênios, toda uma parte mais administrativa, mas que basicamente visa, a partir de um conjunto de ações, 11 no total, incidir sobre essa realidade do Sudeste paraense através de um conjunto de ações de extensão. E essas ações têm vários focos e vários objetivos, mas basicamente é construir uma ponte entre a universidade e o conhecimento construído dentro da universidade e comunidades, um conjunto de municípios aqui nesse território. Temos, por exemplo, uma ação que é voltada para os problemas urbanos das cidades aqui do Sudeste paraense. Então, ela tenta encontrar alternativas e soluções para os profundos problemas urbanos, como o aumento da periferização, o aumento das nossas dificuldades de transporte. A gente sabe que muitas cidades aqui do Sudeste paraense cresceram muito nos últimos anos, graças à mineração, ao crescimento, por exemplo, da agropecuária. Então, os problemas urbanos também cresceram na mesma proporção. Por exemplo, algumas das ações de extensão visam isso, dialogar com as realidades locais para construir alternativas. Outras têm um campo mais agrário, então, por exemplo, também dialoga com essas questões da agropecuária aqui da região. O convênio foi assinado já há alguns meses atrás, então tem todo um processo para a construção do convênio, foi lançado no edital, então a gente tem um recurso bastante interessante, está sendo, se não me engano, um dos maiores editais no campo da extensão do Brasil, com mais de 3 milhões de reais para esses projetos. Então, foi assinado o convênio, foi lançado o edital, e aí nesse edital, a partir de uma seleção ampla e pública, foram escolhidos esses 11 projetos para serem executados. Então, nesse momento aqui, é o ponto de partida para os projetos que foram aprovados, e agora aqui vai ser a apresentação um pouco de quais são essas ações aprovadas e a apresentação desses coordenadores. A Unifesp, a Sectet, a Sectet que tem financiado, e a FADESP, porque ela vai ser essa mediadora, financiadora da execução desse convênio que tem essas 11 ações. Houve um outro convênio também financiado pela Sectet há um tempo atrás, que tentou mapear os principais desafios e problemas dessa região. Então, esse convênio específico, que vai gerar um livro, que está em fase de lançamento, tentou mapear quais são esses problemas, os principais problemas. E a partir desses problemas, quando abriu o edital, os professores, pesquisadores submetiam e eles definiam quais os territórios que eles queriam atuar. Então, por exemplo, vai ter projetos que atuam em Canaã dos Carajás, em Redenção, em Ipixuna, enfim, vários municípios, obviamente dialogando com o que os pesquisadores propõem para a sua ação, mas as ações, até pelas características da própria Unifesp, que é a Universidade Sudeste Paraense, acabou atingindo muitos municípios que são ao alcance da Unifesp. Como é que você identifica os problemas? A partir de ações de pesquisa. Então, esse convênio anterior teve esse papel, mapear esses principais problemas a partir de ações de pesquisa. Só que para que essa pesquisa se torne realmente transformadora, aí a extensão entra. A extensão entra como uma ferramenta para aproximar os pesquisadores, que nos seus laboratórios, nos seus espaços de pesquisa, identificam essas questões, e do outro, a sociedade civil organizada, toda essa comunidade acadêmica externa à universidade, que vivencia esses problemas. Então, a extensão faz essa ponte entre as pesquisas que já identificaram esses problemas e agora essa comunidade. E, obviamente, por ser projetos de extensão, eles propõem um conjunto de ações que vão desde ações que incidem nas propriedades, oficinas, minicursos, ações específicas, mas também aberta a ouvir essa comunidade para construir essas soluções junto com elas. Senão não seria extensão, seria apenas uma assistência, e não é isso, Então a ideia, por exemplo, do evento de hoje é que a gente consiga fazer esse diálogo para que, ouvindo a comunidade também, a gente consiga ir desenhando no fazer a extensão, a construção dessas soluções, que obviamente não vão resolver todos os problemas, mas com toda certeza vai trazer luz e possibilidades para caminhos, para superar. Então, para citar um exemplo de um problema específico que um desses projetos tentam atuar, é o problema da produção leiteira. A gente conhece essa região aqui do Sudeste Paraense e sabe que tem uma produção de bovina muito importante, só que esse clima nosso, que chega, por exemplo, a partir de abril, maio, de maior seca, a tendência é que a produção leiteira caia bastante. Isso é um problema muito grave para as propriedades que precisam dessa produção leiteira mais contínua para garantir renda para essas propriedades ao longo do tempo. Então, um dos projetos, por exemplo, foca nisso,
como garantir, né, para essas propriedades uma melhor continuidade, né, e menos oscilações nessa produção leiteira. Envolve, obviamente, pesquisa, os professores envolvidos nisso, ligados à medicina veterinária, agronomia, constroem propostas, mas agora vai ter que dialogar com esses proprietários, essas pequenas propriedades, para entender qual é a realidade que elas enfrentam, de que maneira a gente consegue construir essas soluções. O convênio vai durar 24 meses, então a ideia é que nesses próximos 24 meses a gente chega a esses resultados chamados finais. Mas o caráter da extensão nos indica que não vai haver um resultado final. O que nós vamos ter ao longo desse período é a construção dessas bases, que vão possibilitar, obviamente, as metas propostas em cada um dos projetos sejam alcançadas e serão acompanhados, fiscalização, recursos públicos, então há esse interesse para a gente acompanhar, mas a ideia é que ele possibilite, a partir dele, que novas ações continuem, não apenas dependendo de um convênio, mas de ações enraizadas, né, mais orgânicas com essas comunidades. Por isso que é fundamental esse diálogo. E esse é um desafio permanente que a universidade vai ter sempre, né? Como é que faz com que as suas ações, as ações desenvolvidas, se enraizem de tal forma que gere aprendizado, quer dizer, que o produtor que está lá recebendo a ação de extensão, ele seja um participante ativo desse aprendizado, né? Para que quando a universidade se distancie, seja porque o convênio finalizou, seja porque a dinâmica da universidade vai criando novos objetivos, não perca essa conexão, porque o aprendizado continua, logo a ação pode ter uma continuidade, ser permanente. Então essa é a ideia mesmo.